Samurai X A Origem foi lançado e eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo a minha experiência com esse filme, que é muito mais do que um live action, ele é o live action. Então, bora resenhar. Sim, galera, eu sou Adilson, sejam bem-vindos ao De Resenhas. E hoje a gente vai falar sobre o último filme live action de Rurouni Kenshin, o Samurai X A Origem. Se você assistiu aqui o último vídeo que eu fiz sobre a franquia de Samurai X dos live action, Samurai X O Final, lembra que eu prometi que ia trazer resenha desse filme aqui também. Então, promessa feita é promessa cumprida. Os fãs de Samurai X que acompanharam os live actions hão de concordar comigo que a franquia de live action de Samurai X veio em uma crescente. O primeiro filme, Samurai X, foi sim um ótimo filme e estabeleceu ali um nível de qualidade para a história, para as adaptações, em um nível muito alto. O segundo e terceiro filmes, Samurai X, O Inferno de Kyoto e O Fim de uma Lenda, seguiram mais ou menos no mesmo nível. Aí foi lançado Samurai X O Final e o nível foi lá pra cima. E os fãs com certeza pensaram como eu pensei, não dá pra ficar melhor. Só que dá, sim senhor, e Samurai X A Origem veio para provar isso. Mas é claro que o filme também é adaptação, ele é fiel ao mangá, também fiel aos OVAs, mas tem também o seu estilo próprio de contar certas partes da história. Antes de eu começar a falar aqui do filme, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se você já é inscrito, ativa o sininho. Vou começar a resenha então um pouco diferente, vou falar um pouco primeiro da dublagem. Você que está assistindo e é fã de Samurai X está cansado de saber que a voz do Kenshin aqui no Brasil é a voz do Tata Guarnieri. Não, fica tranquilo, ele continuou dublando o personagem. Eu só queria mesmo falar sobre o dublador um pouquinho. Assim como tem uma diferença entre o personagem no anime em relação ao ator japonês Takeru Sato, também tem uma diferença entre a voz do Kenshin no anime e a voz do Kenshin nos live actions como um todo. O cara é tão sensacional que ele pegou todas as nuances de quando o personagem tá mais descontraído, quando ele tá mais sisudo, e nesse filme, o Kenshin, ele é muito sisudo o tempo todo, cara fechada mesmo. E o Tata passa essa verdade pra gente o tempo todo. E só pra lembrar aqui alguns trabalhos do Tata Guarnieri, caso você não se lembre, ele é a voz do Siegfried em Cavaleiros do Zodíaco. Mas saiba de uma coisa, você vai morrer se a gente se enfrentar. Você está preparado, Ceia de Pégaso? E também é a segunda voz do Afrodite de Peixes. A sua mente ficará turva e não se esqueça, essa rosa branca absorverá todo o seu sangue e você morrerá lentamente enquanto ela floresce e se torna vermelha. Pois é, o Tata acabou tendo que substituir o Ezio Ramos, que faleceu em 1999. Além de também fazer a voz do Jack Chan em vários filmes, e o currículo do cara é extenso. Para que os tempos mudem, alguém precisa empunhar uma espada. E no caso, essa pessoa sou eu. E uma outra menção que eu preciso fazer aqui é a dubladora Jaque Souza, que fez a voz da Tomoe Yukishiro. A Jaque fez a voz da Sue Rose em Dragon Ball Super recentemente. Vocês derrubaram a Kakunsa! Eu nunca perdoarei vocês, seres do Universo 7! Chegou a hora de vingar a minha querida amiga Kakunsa! E ela também faz a voz da Kamiya Tsushima em My Hero Academia. Eu só preciso tocar você com a bola, né? Eu faço os olhos e ouvidos dos meus oponentes se distraírem da minha presença. Na mesma hora, seguro a respiração, limpo a mente, me escondo e desapareço. Ela é uma dubladora nova, começou recentemente, mas que fez perfeitamente o trabalho com a Tomoe, entregando muita verdade nas palavras dela, os sentimentos. Foi sensacional o trabalho, tá? De parabéns. Isso significa que devemos fechar nossos olhos. Enquanto os menos importantes se tornam vítimas. Galera, eu sou fã de dublagem, como muitos assistindo aí com certeza também são. Se o trabalho não estava bem feito, eu com certeza ia dizer. E sigam a Jaque e o Tata lá no Instagram, eu vou deixar o Insta deles aqui na tela, beleza? Agora vamos pra história. O filme em si é todinho baseado em Tsuyuko Ren, que é nada mais nada menos do que os OVAs de Samurai X.
E o OVA Tsuyoko Ren é dividido em 4 episódios que contam a história da infância e da adolescência do Kenshin. O filme é focado no período em que o Kenshin já deixou seu mestre e já foi recrutado pelo Katsura para se juntar à causa dele pelos monarquistas tentando derrubar o Shogun. A origem é tão fiel ao OVA que dá pra gente dividir daqui pra frente nesse vídeo em 4 partes, exatamente como foi feito no OVA. O homem que matava com a espada. O primeiro período do filme mostra o tempo em que Kenshin estava servindo ao Katsura, eliminando shoguns importantes pela causa dos monarquistas. Inclusive é nesse período que ele acaba matando o noivo da Tomoe. O filme utiliza inclusive cenas do primeiro filme na parte em que eles acabam se enfrentando e o Kenshin acaba ganhando a primeira cicatriz. O Kenshin tá bebendo sake num bar à noite quando a Tomoe chega e ela é importunada por 2 caras que estavam lá já bêbados e o Kenshin põe ordem na casa. Ele se desculpa ali pela confusão e vai embora. Os 2 caras do bar meio que estavam tentando armar uma pra ele, mas eles acabam sendo picotados por um ninja que estava ali à espreita, aguardando o Kenshin. O Batosai dá um jeito no cara, fazendo voar sangue pra tudo que é lado, e quando ele se vira, ele vê a Tomoe, que tinha saído do bar para agradecer a ele, e estava lá toda ensanguentada. E ela diz que ele é um homem que realmente faz chover uma chuva de sangue. Uma frase muito parecida com o que é dito no OVA originalmente. Ela cai desmaiada no chão e o Kenshin resolve levar ela junto com ele, porque ela tinha visto quem ele era e ele não sabia o que fazer. Ela fica um período com ele lá na estalagem, onde os monarquistas ficavam, e inclusive trabalha para ajudar, e o Kenshin é muito incomodado pela presença dela, e com os diálogos que ele tem com ela. E aí a gente já está no segundo ato, que seria o gato desgarrado. Nesse período ela vai se apegando ao Kenshin, e o Kenshin também a ela, e eles acabam tendo, depois que Katsura é forçado a fugir após o incidente da hospedaria Ikeda, que envolve a tropa Shinsen, o Shinsengumi, que é a tropa de Saito, que já havia aparecido antes lá no começo do filme, logo após a cena em que o Kenshin luta amarrado com uma katana na boca. Agora, se você achou essa cena da katana na boca um exagero, vale lembrar que ele fez isso no mangá e no anime quando enfrentou o Akamatsu. Então fica aí a referência. Depois que o Katsura precisa fugir para não ser levado pelo Shinsengumi, Kenshin e Tomoe também fogem para abaixar a poeira enquanto os monarquistas pensavam num novo plano para devolver o poder ao imperador. A Tomoe e o Kenshin vão então morar em um casebre no interior e passam a viver como agricultores. Também muito idêntico ao OVA, inclusive a paisagem. Tem inclusive uma cena do espelho que a Tomoe tá chorando que ficou muito bacana. Pois eles vão vivendo ali como agricultores até que o Izuka, que é um dos membros da tropa do Katsura, vai até eles e leva uma caixa de remédios para o Kenshin sair vendendo como se fosse um farmacêutico. Isso também acontece no OVA. E eles passam a se envolver cada vez mais e eles vivem felizes para sempre, ali, plantando, comendo o que eles plantam, vivendo na simplicidade, em paz. E o Kenshin até esboça sorriso, que é uma coisa que ele não fazia. Agora, se você acha que o Kenshin estava muito sisudo nesse filme, isso também vem do mangá e do OVA. Apesar de no mangá existir um pouco mais de comédia, alívios cômicos, nunca é do Kenshin propriamente dito, envolve ele, mas ele tá sempre sisudo, muito sério. Quando mais novo, e esse filme se passa durante o final da adolescência do Kenshin, ele tem de 16 para 17 anos, era um período em que ele era muito sério, carrancudo, não sorria. Diferente já do Kenshin que a gente conhece no anime, ou no próprio mangá, onde ele é mais brincalhão, sorridente, pateta. Pois é, a verdade é que entre o Kenshin dos OVAs e o Kenshin do anime brincalhão, se passam 10 anos. Aquela cena que a gente vê do Kenshin na abertura do anime chegando em Tóquio, que é a mesma cena do primeiro filme, são 10 anos passados após ele ter abandonado a espada, após ter iniciado a Era Meiji. Então existe o Kenshin Himura Andarilho e o Kenshin Himura Batosai. São 2 personalidades diferentes do Kenshin. A Tomoe Yukishiro também é uma personagem muito pesada, afinal ela tá ali por vingança, já que o seu noivo tinha sido morto pelo Batosai.
Então a ideia dela era estar ali para enganar, entender o Kenshin, colocou tudo isso num diário e depois ia entregar ele. Agora aqui a gente entra no terceiro ato, a noite anterior na Casa da Montanha. Aqui, depois de ter contado pro Kenshin a sua história, o que aconteceu com seu noivo, o Kenshin fica muito triste com a história dela e pede para que ela nem conte mais nada. Eles acabam se abraçando e tem uma noite romântica juntos. E logo de manhãzinha cedo, a Tomoe vai embora logo após ter escrito alguma coisa no seu diário, deixando o Kenshin lá, dormindo. E ela tá indo, na verdade, encontrar com os responsáveis pelo plano de assassinar o Kenshin, com quem ela trabalhava em segredo, e ela queria tentar convencer eles a não, vamos parar o plano por aqui, porque eu me apaixonei por esse cara e ele também se apaixonou por mim. Queremos viver nossas vidas juntos para sempre, ou algo nesse sentido. Só que não. O Izuka, que é aquele personagem que eu contei agora há pouco, que levou a caixa de remédios para o Kenshin trabalhar como farmacêutico, é na verdade um espião dos caras que a Tomoe não sabia. Ele era um infiltrado no grupo do Katsura. E esse cara é um grande não posso falar palavrão aqui, porque depois que a Tomoe sai, o Kenshin acorda e não encontra ela. Aí o Izuka vai até o Kenshin e diz pra ele: encontramos o infiltrado. Era a Tomoe. Leia o diário dela. Pô, sacanagem você já ir ler um diário de uma pessoa. O cara ainda vai e entrega assim, né? Bom, o Kenshin vai lá e ele vê que tava tudo detalhado, as conversas que eles tiveram, tudo o que aconteceu, e pensa que realmente ela era a traidora. E ele fica desolado, ele fica muito triste com aquilo que aconteceu e resolve ir atrás dela, porque o Izuka disse pra ele onde ela estava. E o Kenshin vai até lá, ele cai numa armadilha e ele tem que lutar com os Onitsus, né, os ninjas. E entre esses ninjas está o Mumioi. Lembra do Mumioi do filme do Enishi Yukishiro? Pois é, ele tá lá também e explica por que naquele filme ele tem cicatrizes na boca que lembram bastante as cicatrizes do Coringa. E aí aqui a gente já tá dentro do quarto ato, que é a ferida em forma de cruz. O Kenshin passa pelos ninjas que estavam esperando por ele na floresta, embora ele saia de lá sem a audição e sem a visão, que era parte dos ninjas, sabendo que provavelmente eles não dariam conta do Kenshin. Então a ideia era diminuir a força dele ou as habilidades para que ficasse mais fácil pro chefão acabar com tudo. E a Tomoe até tentou impedir ele de dar sequência no plano de acabar com o Kenshin, mas sem sucesso. Ela acabou levando uma surra dele, e quando o Kenshin chegou lá, surdo e cego, não teve a menor chance de lutar contra o cara, né? O Kenshin é quase que literalmente retalhado por ele, e quando ele se concentra para usar todas as suas habilidades e forças restantes no último golpe, é aí que dá tudo errado. Para ajudar o Kenshin e se redimir por ter traído ele, ela entra na frente protegendo o Kenshin, que acaba matando os dois com a espada. Essa cena foi épica e foi o ápice do filme, tal qual teria sido a morte da Kaoru no filme com o Enishi, que não aconteceu. Seriam dois momentos sensacionais para qualquer fã da série. No final a gente teve só um dos momentos e tá valendo, ficou perfeito, mas é muito triste, e é aí que a gente vê o Kenshin ganhando a segunda cicatriz, formando o X na sua face. Bom, eu não sei aqui se eu contei o mangá, o OVA ou o filme, porque ficou tudo muito parecido, muito idêntico. Como eu disse, o filme conseguiu sim ser muito fiel, e isso mostra, inclusive para produções de Hollywood, que é sim possível ser fiel aos quadrinhos, às origens, nas telas. Muitas vezes, inclusive, com figurino, tá? O cuidado nesse filme foi tão grande com esses detalhes que até o cabelo, o tom do cabelo do Kenshin é diferente, como é diferente nos OVAs em relação ao anime, por exemplo, ou ainda a trilha sonora, que é muito parecida com a do OVA, não é idêntica, mas é muito parecida desde o penúltimo filme, Samurai X, o final. E sim, vários diálogos são idênticos, e até as cenas das brasas que vocês veem lá no filme é idêntico aos do OVA. Quem lembra dos OVAs aí sabe. E tem também a cena da cabana em chamas, que ficou sensacional e é idêntica à cena do OVA. Então, resumindo, eles usaram o OVA e o mangá literalmente como storyboard. E entregaram exatamente aquilo da obra original, que é o que o fã mais gosta. É o melhor fanservice que existe. Bom, galera, essas foram minhas impressões então sobre Samurai X, a origem,
E me conta um pouquinho da sua, o que você achou? Você já tinha assistido os OVAs? Você conseguiu comparar? O que você achou das adaptações? A gente já tá quase no finzinho aqui, escolhe um dos vídeos que já estão na tela para você e deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com a galera, acha a gente lá no Instagram e eu vou colocar também o Instagram do Tata Guarnieri e da Jaque Souza aqui na descrição, beleza? Então pega lá, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!